entender qual é o funcionamento desse teste, mas claro que para a questão prática a gente vai utilizar um software para resolver a terceira etapa, que é a etapa de estatística, correto? Mas aqui eu vou mostrar todas as fórmulas e vamos realizar o teste de forma manual. Então o exemplo que a gente tem é esse daqui, ó. Foram analisados 3 marcas diferentes de cimentos similares entre si. Então eu tenho o cimento A, B e C, né? Similares entre si, tipo assim, para quem faz civil aí, CP2, né? Aí você pega da marca Votorantim, da marca Itambé, da marca Cauê, por exemplo, mas todos eles com as mesmas propriedades, ok? Para fazer esse teste, esses cimentos foram utilizados por 4 pedreiros. Então tem o pedreiro 1, 2, 3 e 4, certo? Cada pedreiro atribuiu uma nota ao cimento utilizado. Aqui está a questão do fator duplo e sem repetição, pessoal. Onde aqui, ó, eu tenho os 2 fatores. O fator que está disposto nas colunas aqui, ó, seria um primeiro fator, e o fator pedreiros que está disposto nas linhas da minha tabela. E cada pedreiro só atribuiu uma nota para cada cimento. Por isso que eu não tenho repetição dentro desse teste. Se cada pedreiro tivesse feito vários testes com cada cimento e aí tivesse repetição aqui dentro, veja bem, ó, claro que se você pensar aqui, ó, na marca cimento A, eu tenho 4 medidas para ele, certo? Eu tenho, pensando só no fator cimento, eu tenho 4 repetições do cimento, certo? Se eu pensar só no fator pedreiro, olha, cada pedreiro distribuiu 3 notas. Eu tenho então 3 repetições dentro do fator pedreiro, ok? Mas então por que a nova ela é dita sem repetição? Porque para que fosse com repetição, cada par pedreiro-cimento teria que ter mais do que uma nota atribuída. Entenderam? Cada par cimento-pedreiro teria que ter mais do que uma. E aqui só tem uma. Por isso que a gente fala que ele tem 2 fatores. Fator de colunas, fator disposto em linhas na minha tabela, mas sem repetição. Joia? Então entendemos já quais são qual é a nova que eu tenho que utilizar. Então a primeira etapa de qualquer teste de hipótese, como nunca vai mudar, é a elaboração das hipóteses. Só que aqui, como eu tenho 2 critérios, pessoal, eu vou ter que preparar 2 pares de hipótese. E eu vou fazer isso de forma separada. Então eu vou analisar primeiro o fator das linhas. Tanto faz, na verdade. Você pode analisar primeiro da linha ou primeiro montar as etapas de colunas, não importa. Aqui eu optei por fazer linhas, então o que eu tenho nas linhas? Eu tenho os pedreiros que vão ser comparados. Eu quero verificar se o pedreiro 1 ele atribui notas de maneira similar ao pedreiro 2, o pedreiro 3, o pedreiro 4, enfim. Eu quero verificar se a média atribuída pelos pedreiros são todas iguais ou se existe pelo menos uma diferença entre a atribuição de notas desses pedreiros, certo? Então, primeiro conjunto de hipóteses formulado para o critério de linhas. Agora eu vou para o segundo critério, que é o fator 2, critério 2, colunas. O que eu estou comparando nas colunas? Eu estou comparando os cimentos. Então eu quero verificar se a média de notas atribuídas ao cimento A é igual à do cimento B, que é igual ao do cimento C, ou então a hipótese alternativa de que existe pelo menos uma diferença. Então veja que eu elaboro dois pares de hipóteses, porque eu tenho fator duplo. Lá na nova que a gente fez na semana passada, a gente só elaborava uma, porque era critério único, fator único. Então a primeira etapa está feita, a segunda é fixar o nível de significância. O exercício não falou nada. Vou atribuir o padrão, que é 5%.
Joia? Esse é o padrãozão, pessoal. Se você for elaborar um teste onde não exista a exigência de qual é o alfa, você atribui 5% sem dúvida nenhuma. Beleza? Agora que chega a etapa 3, pessoal. A etapa 3 é a que constrói a estatística. É justamente nessa etapa 3 que a gente pode utilizar um software para fazer para a gente. Software nenhum faz as etapas anteriores. Nenhum deles elabora hipótese. Nenhum deles conclui. Mas as continhas eles fazem e muito bem. Aqui nós vamos gastar um tempo porque eu vou mostrar para vocês o funcionamento à mão, para vocês aprenderem como que funciona isso, até para a gente poder fazer exercícios e avaliação. O que muda em relação ao que a gente tinha antes? Entra uma linha a mais no quadro resumo da ANOVA. Antes eu só tinha lá fonte de variação entre grupos, resíduo e total. Agora eu tenho entre grupos nas linhas, entre grupos nas colunas. E é muito simples a forma com que a gente faz essas contas. Do mesmo jeito que a gente utilizava as contas para coluna, agora eu insiro uma para linhas. Certo? Mas vamos fazer isso com calma. O objetivo é ir fechando esse quadro até chegar lá em duas estatísticas. Uma estatística para o critério de linhas, outra estatística independente para o critério de colunas. Beleza? Vamos começar. Então, o que são as fórmulas grandes? As fórmulas grandes são essas aqui, ó. Que eu tenho que calcular. Elas são 4 e eu preciso calcular somente 3. A outra eu tiro pela soma ou pela diferença. Certo? Aqui vai ser mais vantagem a gente calcular a soma de quadrados total, soma de quadrados de linha, soma de quadrados de coluna e obter o resíduo pela diferença. Evita, economiza um pouquinho de conta, só isso. Então vamos. Primeira parte, eu vou calcular então justamente essa soma de quadrados total aqui, ó. Certo? Fórmula é essa. Se vocês analisarem aqui, essa fórmula é velha, conhecida da gente. Todos os elementos aqui a gente já sabe calcular da ANOVA de fator único, feito na semana passada, um vídeo disponível aí. O que esse somatório duplo está falando? Está falando que é para você somar o quadrado de todas as observações. Veja que varia todas as linhas, todas as colunas. Então eu tenho que pegar cada um dos elementos que eu tenho na minha tabela, elevar cada um ao quadrado e depois somar eles. Certo? Então, bom, me antecipei um pouco aqui, pessoal. Aqui são as formas que nós estamos utilizando aqui, ó. Essa e essa. E o resíduo que vai ser tirado da diferença. Tá? Então eu me antecipei já explicando a fórmula aqui que vai vir para o próximo slide. Ok? Então vamos para ele. Daí eu discuto cada uma dessas fórmulas de maneira específica na hora da resolução. Então está aqui o nosso quadro e vamos começar lá então. Vamos, antes de mais nada, para facilitar a nossa vida naquelas fórmulas, já vamos deixar anotado aqui, ó, a soma. Então eu vou fazer a soma dada por cada pedreiro, ó, pedreiro 1. Como que eu obtive essa soma? Somei aqui, ó, esse mais este mais este. Faço isso para os 4. Se eu tenho a soma aqui, pessoal, essa soma foi obtida somando essas 3 repetições de pedreiro aqui. As 3 notas que o pedreiro 1 deu. Então eu vou dividir por 3 e já obtenho as médias. Certo? Ó, as médias amostrais obtidas são essas, ó, 51, 79, 71, 83. Visualmente aqui, matematicamente, eu digo que tem diferença. Agora, será que essa diferença é significativa? Será que todos são diferentes? Será que alguns são diferentes? Não sei. Quem vai me dizer isso é o teste da ANOVA. Beleza? Faço a mesma coisa agora para os cimentos. Ó. Soma a primeira coluna, que é o cimento A, anoto o valor dele. Faço a mesma coisa para B e para C. Já que eu tenho as somas, verificando que cada cimento obteve 4 notas, eu consigo a média dividindo aí, ó, por exemplo, 296 por 4. Então eu tenho a média de nota obtida pelo cimento A. 61 para o cimento B, 78 para o cimento C. Novamente, matematicamente eu vejo diferença aqui.
Agora, será que estatisticamente isso é diferente? Ou seja, será que essas diferenças são significativas? O teste que vai dizer, pessoal. Por quê? Porque são alguns fatores, né, que são levados em consideração para dizer se são significativas as diferenças ou não. Uma delas é o tamanho das amostras. Nós não estamos trabalhando com muitos elementos, não é mesmo? Então vamos ter que fazer o teste para verificar. Não dá para a gente olhar simplesmente para isso e concluir tem ou não tem diferença. A nova que vai dizer. Então vamos. Primeira coisa que a gente vai calcular então é aquela soma de quadrados total. A parte preta é aquilo que eu estava explicando antes. Eu vou ter que pegar cada um desses elementos aqui, ó. E aqui eu tenho 12 elementos. Cada um deles vou elevar ao quadrado para depois somar. Tudo bem? Essa é a primeira parte, a parte que ficou em preto aqui. Então vou fazer isso. Claro que eu não vou escrever os 12, vou deixar indicado aqui para vocês, né, pessoal? Comecei aqui, ó, 45 ao quadrado, 48 ao quadrado, depois viria os 60, 90, e vou fazendo isso até chegar lá em 70 ao quadrado, 97 ao quadrado. Então essa é a minha parte preta. Faz essa continha aí com calma para não errar. Agora eu vou para a parte roxa. O que é isso aqui, ó? De novo é um duplo somatório. Só que o que está falando esse duplo somatório? Opa, aqui tem um erro de colagem, aqui não tem nada disso, tá? Pode observar no slide anterior que isso não existe. Então, isso aí já vamos eliminar. Aqui eu tenho que fazer o que, pessoal? Duplo somatório de todos os elementos, ou seja, somar os 12 elementos dessa tabela. Depois que eu tiver a soma de todos eles, aí sim eu elevo ao quadrado. Ok? E o resultado ainda divido pelo total de elementos, que é 12. Então vamos lá. Aqui está certo. Eu tinha ficado sobrando aquele quadrado, mas aqui não foi elevado não. Ó. Então somei todo mundo. Ó. Somo tudo isso daqui. Então deixei indicado aqui também. Esse resultado eleva ao quadrado, divide por 12. Então já está aqui os cálculos feitos. Primeira parte, que veio aqui da parte preta, 63.626. E essa aqui é a parte roxa. Faltou o colorido dela aqui, mas não importa. É o que veio daqui. A soma de quadrados total, então, 2.834. Lembrando que, né, até para a gente ir se policiando e não cometendo erro, soma de quadrados, como o próprio nome diz, não tem como eu obter soma de quadrados que seja negativa. Isso não existe. Então, SQT sempre vai ser positivo, assim como todos os valores que vão estar na primeira coluna. Aliás, na segunda coluna da nova ali, né? Porque a primeira é só questão de rótulo. Feito a primeira, vamos agora para a soma de quadrados das colunas. Essa daqui não muda nada, pessoal, em relação ao que a gente fez na nova de um fator. Já vou até aproveitar e tirar esse negócio daqui, ó, que ele não existe, foi só copiando e colando, né, infelizmente. Vamos lá? O que eu fazia aqui? Mesma coisa da semana passada. Eu deixo a coluna travada na coluna 1 e faço andar as linhas no somatório. Ó. Então isso aqui de dentro está dizendo, ó, some a primeira linha. O resultado dela eleve ao quadrado. E divida por quantos elementos você tinha nessa coluna. Ou seja, o número de linhas dessa tabela N. Certo? De novo, some os elementos da primeira coluna. Eleve isso daí ao quadrado. Essa soma ao quadrado. Divida por quantos elementos essa coluna tinha. Feito isso, sim, faz o somatório de fora andar, que significa aplicar isso para as 3 colunas. Então fiz isso na primeira, ó. Lembra que eu já tinha guardado a soma dela aqui? Então a soma desses 4 elementos já estava aqui, ó. Elevei ele ao quadrado e dividi por 4, já que eu tenho 4 elementos nessa coluna. Mesma coisa para a segunda e a mesma coisa para a terceira. O valor em roxo, pessoal, eu não preciso calcular de novo. Basta eu buscar ele daqui, ó. Ele já foi calculado antes. Então, é só aproveitar esse valor. Certo? Aí faz continha. Novamente,
apareceu aqui, ó, na parte vermelha, apareceu 61.124 menos 60.492. Tem que ser um valor positivo, ó. Soma de quadrados das colunas, 632. Isso aí era a mesma fórmula que a gente já usou na semana passada. E agora eu vou fazer alguma coisa muito similar, só que agora com as linhas. Então olha a fórmula aqui, o que ficou na parte azul. Agora quem fica paradinho aqui fora é o somatório das linhas. Beleza? Aqui dentro eu faço o quê? Eu pego lá na primeira linha, somo os elementos dela, o resultado dessa soma, que está aqui guardadinho já, ó, eu elevo ao quadrado e divido por quantos elementos essa linha tinha. Claro que dividir por quantos elementos que a linha tem coincide com o número de colunas, o K. Beleza? Então vamos fazer a parte azul. São 4 linhas, então quando o somatório aqui de fora andar, eu vou chegar em 4 parcelas. A primeira foi soma da primeira linha, 153, eleva ao quadrado, dividido por 3. Mais, porque o somatório de fora andou. Agora eu faço a soma da segunda coluna, eleva ao quadrado, dividido por 3, mais, e vou fazer o somatório andar até chegar no pedreiro 4. Então lá no pedreiro 4 tenho 249, que eu elevo ao quadrado, divido por 3. Essa é a parte azul. A parte seguinte, deixa eu riscar aqui a lambança, né? Isso aqui não existe. Essa parte roxa eu já calculei antes, só aproveito o valor. Então é por isso que eu faço a opção de calcular a soma de quadrados total e não a soma de quadrados de resíduo. Porque aí eu posso aproveitar esse mesmo valor em 3 formas, só por isso. Beleza? Fazendo essa continha, novamente vai aparecer um valor positivo. Achei soma de quadrado total, soma de quadrados de coluna, soma de quadrado de linha. Aqui é linha. Beleza? Tá aí, soma de quadrado de linha. Faltou quem? Faltou somente resíduo. Mas o resíduo, eu vou tirar aqui, ó. Se eu sei que a soma de quadrado total é a soma dos outros, só eu isolar o resíduo aqui, ó, passando os outros subtraindo. Então eu vou conseguir o resíduo com a soma de quadrados total menos o de colunas menos o de linhas. E assim está feito aquilo que é demorado para preencher o quadro resumo da nova. Então vou levar esses valores lá para nossa tabela do quadro da nova, certo? Então tá aí, ó. Preencher a primeira coluna aqui. Essa era a parte trabalhosa. O resto a gente pode fazer até aqui dentro mesmo. Vamos começar aqui pela coluna de graus de liberdade. Vamos lá. Graus de liberdade. Primeiro grau de liberdade que eu tenho aqui é o grau de liberdade das linhas. É n-1. O que é n-1? N é o número de linhas que eu tenho aqui, ó, certo? Aqui eu tenho o meu n, que nesse caso é igual a 4. Então, grau de liberdade das linhas, 4 menos 1, 3. Grau de liberdade das colunas, não muda em nada do que a gente fez na semana passada. Grau de liberdade das colunas é o número de colunas, ou número de tratamento nas colunas, menos 1, 2. K menos 1, 3 menos 1, 2. E o residual é o produto desses dois, pessoal. Olha a fórmula aqui, ó. N menos 1 vezes K menos 1, ou seja, esse vezes esse, certo? Então você pode fazer simplesmente a multiplicação dos dois de cima. Feito. Agora eu vou para o quadrado médio. O que é o quadrado médio mesmo? O quadrado médio é variância. Para fazer o quadrado médio das linhas, eu divido a soma de quadrados das linhas pelo seu grau de liberdade. Ó. Então vamos lá. Quadrado médio das linhas vai ser 1824 dividido por 3. Ó. Só seguir a fórmula. Joia? Então eu tenho 608. Quadrado médio das colunas, mesma coisa. Soma de quadrado das colunas pelo seu grau de liberdade. Então,
632 por 2, 316. E a soma de quadrados do resíduo, mesma coisa. Aliás, o quadrado médio do resíduo vai ser a soma de quadrados do resíduo pelo seu grau de liberdade. Então, 438 por 6, 63. Calculado essas três variâncias, agora eu vou montar a estatística. Pessoal, só uma atenção aqui, ó. Veja que o denominador sempre é resíduo, tá? Tanto na linha como na coluna. É muito comum a gente acabar se distraindo e fazendo, divido esse por esse e depois esse por esse. Não, o denominador é sempre o que está aqui embaixo, ó. É sempre resíduo. Então vamos lá para as estatísticas. F das linhas, quadrado médio das linhas pelo quadrado médio do resíduo. Então 608 dividido por 63, eu tenho uma estatística igual a 9,65. Para a coluna, novamente, pego o quadrado médio da coluna, embaixo é sempre resíduo. Então, tenho aí a divisão de 316 por 63, 5,02. Então, está completo o meu quadro da nova, pessoal. Certo? Fiz aqui todo o quadro à mão, mas está feito. É trabalhoso? Tem continha para fazer, mas nem tão trabalhoso é, né? Se os grupos comparados são pequenos, não tem tanta conta. Vamos lá. Esse é o quadrinho resumo, então. Só tirei do slide anterior e coloquei aqui. Por quê? Porque agora eu vou fazer a quarta etapa de um teste de hipótese, que é a elaboração de gráficos. Só que como eu tenho duas hipóteses, obrigatoriamente eu terei dois gráficos. Então vou fazer o primeiro gráfico aqui, pessoal, para o critério das linhas. Como a gente está trabalhando com 5% de significância, o teste de ANOVA sempre é unilateral à direita. A única região de rejeição fica do lado direito e ela tem 5%. Aí eu vou na minha tabela F desse alfa que eu quero trabalhar, no caso 5%, e vou pegar os graus de liberdade. Primeiro de linha e segundo sempre resíduo. Então eu vou pegar aqui, ó, 3, 6. Vou lá na minha tabela e vou achar isso daí, ó. Encontrei a tabela F de 5%. Vou pegar o primeiro grau de liberdade sendo 3. O segundo grau de liberdade sendo 6. E encontrei o valor que separa a aceitação da rejeição. Venho aqui no gráfico e posiciono ele. Então tá aqui, ó, o que separa a aceitação do H0 da rejeição do H0 é 7,76. Posiciono a minha estatística F agora. Lembrando que essa distribuição começa no 0. O 9,6 vai estar para cá, ó. Ele caiu dentro da região de rejeição do H0. Então vou fazer já a quinta etapa, que é a conclusão para o critério de linhas. Então, como a estatística está na região de rejeição, temos evidências de que existe pelo menos uma diferença entre os pedreiros quanto à atribuição de notas. Certo? Se existe pelo menos uma, significa que pode ter só uma ou pode ter várias. Para determinar quais são as diferenças, eu preciso realizar um teste complementar. Que teste complementar é esse? Pode ser o teste de Chefé, pode ser o teste de Tukey, pode ser o teste de Fischer, certo? Nós aprendemos a utilizar o teste de Chefé e de Tukey. Então vamos usar o de Tukey, que é o mais comum. Então está feita a conclusão para o critério de linhas. Ok? Ainda falta alguma coisa, que é o teste complementar, depois a gente faz. Vamos concluir agora para colunas. Então faço o gráfico novamente. Tenho as mesmas regiões, só que vai mudar o valor de tabela, né? Eu vou de novo na tabela de 5%, só que agora o meu grau de liberdade das colunas é o 2 e o resíduo continua o mesmo. Então eu tenho que procurar de novo na tabela F de 5%, que eu tenho um recorte dela aqui, achar a coluna 2, a linha 6. E aí eu encontro
o novo valor que está separando a aceitação de rejeição para o critério de colunas. Posiciono ele lá no meu gráfico. Venho aqui, ó, com o valor da estatística e posiciono no gráfico. Lembrando que aqui está o 0, aqui está o 5,14. Então 5,02 ele ficou dentro da região de aceitação do H0. Beleza? Como está dentro da região de aceitação, a gente tem evidências para aceitar a hipótese nula, né, que previa que os cimentos tinham mesma média. Então a gente não tem evidência para discordar disso. Ok? Se eu não tenho evidência para discordar de H0, ou seja, eu vou aceitar que as médias dos cimentos são iguais, não tem mais nenhum teste complementar para o critério de colunas. Então paramos aqui. O teste de colunas. Tenho que mexer simplesmente com o teste complementar para linhas. Se ambos tivessem aceitado H0, terminou o teste nesse slide. Certo? Se os dois tivessem rejeitado H0, eu teria que fazer dois testes ainda. Um testando, procurando as diferenças das linhas, ou seja, dos pedreiros. Outro teste procurando as diferenças das colunas ou dos cimentos. Mas aqui, cimento a gente já está livre de fazer. Cimento a gente tem a conclusão de que as médias são similares. Já que chegamos até aqui, vamos fazer o teste de comparação para o fator de pedreiros. Então a gente vai usar o teste pelo método de Tukey. O que a gente tem nesse método? A gente tem que calcular uma DMS que envolve uma tabela própria, que é a tabela Q. Essa tabela sendo usada para o nível de significância que a gente está utilizando, então 5%. E as entradas dessa tabela, elas, nas colunas eu tenho o número de grupos no tratamento e nas linhas eu tenho o grau de liberdade do resíduo, multiplicado pela raiz do quadrado médio do resíduo pelo número de repetições. Aí você vai falar, mas essa nova não é sem repetição? Pessoal, lembra o que se refere às repetições do teste. Eu não tenho mais do que uma nota atribuída pelo pedreiro A ao cimento, aliás, o pedreiro 1 ao cimento A. Ok. Isso que definia ser uma nova sem repetição. Mas agora eu estou olhando simplesmente no critério de linhas. Aí quando eu olho a linha do pedreiro 1, eu vejo que ele deu 3 notas. Essas são as 3 repetições que eu vou usar aqui dentro. Tá? Então está aqui o recorte da tabela específica do teste de Tukey a 5%. Se você quiser um teste com outra significância, tem que buscar a tabela, na internet tem à disposição aí. E aqui o resuminho do quadro da estatística para a gente poder pegar o valor do quadrado médio do resíduo aqui. Então vamos lá. Esse quadro copiei também lá do começo, só para a gente ter as médias já calculadas aqui, porque a gente vai usar no critério, né? Qual é o critério do teste? Seja ele qual for, é sempre comparar a diferença entre as médias amostrais dentro do módulo. Se isso for pelo menos igual a DMS, eu já posso concluir pela diferença populacional. O que muda de um teste para o outro é como chegar nessa DMS. Pelo método de Tukey é esse. Então vamos fazer. Como todas as minhas linhas vão ter o mesmo número de repetições, ou seja, aqui ó, eu tenho o mesmo número de medidas feitas, então eu só preciso calcular essa DMS uma vez. Né? Na semana passada tinha um vídeo complementar lá que mostrava como que eu calculo quando eu tenho diferente número de repetições. Não é o caso. Então eu pego lá na minha tabela, vamos lá, na tabela de 5%, o número de tratamentos. Quantos tratamentos eu tenho aqui no critério de linhas? Tratamento é aquilo que eu estou comparando. Pedreiro 1, 2, 3, 4. Então eu tenho 4 tratamentos. E o grau de liberdade do resíduo estava aqui como 6. Ó. Então eu vou buscar lá na minha tabela isso.
Tá? Então eu pego aqui, ó, número de grupos no tratamento, 4. Grau de liberdade do resíduo, 6. E encontro o valor 4,9. Beleza? Então tá aqui, ó, 4,9. Aqui dentro, vezes quadrado médio do resíduo, você vem no quadro da 9 e acha ele aqui. Quadrado médio do resíduo. Dividido pelo número de repetições, que é aquilo que eu acabei de falar. Aqui, ó, cada linha tem 3 medidas. Então, 3. Faz essa continha. A diferença mínima significativa no nosso problema é de 22,45. E agora faça as comparações. Primeira comparação que eu vou fazer é do pedreiro 1 com o pedreiro 2. Pego dentro do módulo a diferença entre as duas médias. Ó. A primeira média era 51, a segunda 79. Isso daí dá 28. Positivo porque eu estou pegando em módulo. A DMS que eu tenho que comparar é 22,45. Esse valor aqui, pessoal, é superior a DMS. Se é superior a DMS, eu posso concluir pela diferença entre os pedreiros. Ou seja, o pedreiro 1 atribui notas com média diferente do pedreiro 2. Beleza? E assim eu vou fazer para todos. Pedreiro 1 e pedreiro 3. Comparo aqui, ó, 51 e 71. Em módulo, isso dá 20. 20 é menos do que o mínimo. Certo? Eu não atingi a diferença mínima significativa. Ele é menos. Se ele é menos, eu ainda tenho que aceitar que esses pedreiros não diferem. Ou seja, que eles têm médias estatisticamente iguais. Pedreiro 1 e pedreiro 4. Essa é a última comparação feita com o pedreiro 1. Então, vou pegar em módulo o valor dele com o do pedreiro 4. Isso aí vai dar 32. 32 é mais do que o mínimo significativo. Com isso, pedreiro 1 difere do pedreiro 4. Já acabei a comparação do pedreiro 1, vou começar a comparar o pedreiro 2. Com quem que eu comparo? Tem que comparar ele com 1 de novo? Claro que não, já fiz a comparação lá na primeira linha. Então, 2 e 3. Então, pego a média do 2 menos a média do 3. Em módulo, isso deu 8. 8 é menos que o mínimo. Se é menos, tenho que considerar a igualdade. Pedreiro 2 com o pedreiro 4. 79 menos 83. É isso? 79 menos 83. Dá 4. 4 muito menos do que o mínimo significativo. Ou seja, média do pedreiro 2 não difere da média do pedreiro 4. Última análise que eu preciso fazer envolve pedreiro 3 e pedreiro 4. Então, 71 menos 83 em módulo dá 12. 12 é menor do que o mínimo significativo. Então, eu tenho que considerar o pedreiro 2 igual ao pedreiro 4. Certo? A diferença entre eles aqui é apenas 12. 12 é menor do que o mínimo necessário, então tenho que considerar a igualdade entre eles. E assim estaria feito a nossa conclusão do teste da ANOVA de fator duplo. Poderia fazer um quadrinho de resumo para o critério das linhas? Poderia. Tá? Só que aqui tem que mudar isso daqui que é igual. Como que eu poderia fazer esse quadro resumo, pessoal? Então eu coloco lá os pedreiros, né, que estão no critério das linhas, e coloco uma legenda aqui embaixo. Letras iguais indicam que as médias não diferem. Só que como eu tinha feito esse erro aqui, provavelmente eu coloquei errado aqui as médias. Então eu não vou nem passar o slide, vou fazer novamente aqui. Ó. Como que eu vou analisar isso? Olha lá, letras iguais indicam que as médias não diferem ao nível que eu estava trabalhando. Então eu vou pensar assim, ó, pedreiro 1 e pedreiro 2, eles são iguais? Não, eles são diferentes. Então jamais vai poder ter uma letra comum aqui no pedreiro 1 e no pedreiro 2.
Tudo bem? Pedreiro 1 e pedreiro 3 eu tenho que considerar a igualdade. Então eu venho aqui, ó, e coloco uma letra, A. Essa letra vai estar aqui no pedreiro 1 e ela vai estar no pedreiro 3, A. Então quando o leitor chegar aqui, ele vai verificar, ó, letras iguais indicam que as médias não diferem. Então ele vai ler esse quadrinho e vai entender. Essa média obtida no pedreiro 1, ela não tem diferença significativa com essa obtida pelo pedreiro 3. Porque eu tenho as mesmas letras aqui. Então o quadro é muito fácil de ser analisado. Ele ocupa pouco espaço no teu trabalho, né? Toda essa parte de cálculos e a nova pode aparecer lá em apêndice e só o quadro resumo de repente aparece no teu texto. Bom, vamos continuar. Pedreiro 1 e pedreiro 4 tem diferença, então jamais vai aparecer um A aqui, ó. Jamais. Tudo bem? Então acabei as análises aqui do pedreiro 1. Agora eu vou pensar, pedreiro 2 e pedreiro 3, eles são iguais, certo? Então eu vou ter que ter a mesma letra, mas não pode ser o A mais. Porque se eu atribuísse o A aqui, o que ia acontecer, pessoal? Além de falar que o pedreiro 2 era igual ao 3, eu ia falar que ele era igual ao 1 também. Que o 2 era igual ao 1. Isso não pode acontecer. Então eu venho aqui e coloco outra letra. Bzinho para cá, Bzinho para cá, ó. Quem for ler isso está vendo, ó, o pedreiro 2 é igual ao pedreiro 3, porque eles têm mesma letras, ó. No entanto, o pedreiro 2 não é igual ao pedreiro 1, porque eles têm médias diferentes. Então aqui não vale aquela coisa que vale para matemática. Se 1 é igual a 3, se 3 é igual a 2, então 1 é igual a 2. Não vale. Certo? Aqui o que está acontecendo, lembra que eu expliquei na aula passada? O que pode estar acontecendo aqui é o seguinte, ó. O pedreiro 3, ele tem o intervalo de confiança dele, cruza com o do pedreiro 1, e esse aqui seria o pedreiro 3, por exemplo. Esse aqui é o pedreiro 1, então eles cruzam. O pedreiro 3 cruza com o pedreiro 2, ó. Certo? Ó. Então eu digo que o 3 é igual ao 2, que o 3 é igual ao 1. No entanto, o 1 não é igual ao 2. É isso que está explicado aqui no nosso quadro. Certo? Então comparei o 2 com o 3. Vou comparar agora o pedreiro 2 com o pedreiro 4. Comparando o pedreiro 2 com o pedreiro 4, deu igualdade. Então eu poderia colocar aqui o Bzinho? Depende. Vamos supor, vamos colocar aqui num rascunho. Posso pôr o Bzinho? Se eu colocar o Bzinho aqui, eu vou estar dizendo que o 2 é igual ao 4. Ok. Mas eu também estarei dizendo que o 3 é igual ao 4. Aí eu tenho que verificar aqui, ó. É? Ó, mas nesse caso é. Bom, se é, o Bzinho é muito bem-vindo. Cabe ele aqui. E se não fosse? Se não fosse, eu teria que atribuir um C lá no pedreiro 2 e um C no pedreiro 4. Entende? Então, montar o quadro não é difícil, o quadro de resumo não é difícil, mas não é tão trivial, né? Agora, ler o quadro é muito fácil. Ler o quadro é muito fácil. E claro que você sempre vai tentar montar esse quadro com o uso do menor número de letras, né? Porque se você ficar enchendo de letra e analisando só, a cada vez que aparecer uma igualdade eu enfio uma letra diferente. Por exemplo, em vez de atribuir aqui o B e o B, eu atribuo um C e o C. O que vai acontecer? Vai acontecer que quando você analisasse 3 e 4, você teria que colocar um D e D. Vai ficar tão cheio de letras que a interpretação acaba ficando difícil. Vamos conferir esse quadro aqui para verificar se volta lá, ó. Eu estou dizendo que pedreiro 1 tem letra A, o pedreiro 2 não tem o A. Então eles são diferentes. Conferido. O pedreiro 1 e o pedreiro 3, ó, ambos têm A, eles têm letras iguais, então as médias não diferem. Tá certo também. O pedreiro 1 e o pedreiro 4, ó, um tem A, o outro tem B. Então eles são diferentes. Tá certo aqui também. Agora o pedreiro 2 e o pedreiro 3. Ambos têm B, ó.
Então, pedreiro 2 é igual ao pedreiro 3. 2 e 4, ambos têm B. Ah, eles são iguais, certo. Pedreiro 3 e pedreiro 4, os dois têm B, são iguais. Então, esse é o quadro que resume todo o nosso trabalho quanto aos pedreiros. E, evidente que quanto aos cimentos, a gente já tinha concluído lá atrás que eles eram tudo iguais. Então, se você quisesse construir um quadro aqui para os cimentos, você ia fazer a mesma coisa. Ele ia ter apenas 3 linhas, né? Que você ia colocar o cimento A, cimento B, cimento C. As médias obtidas aqui, que eu não lembro. E aqui você poderia colocar X, X, X. Indicando que todos eles eram similares. Beleza? Então essa é a nova de fator duplo feito 100% à mão.